Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência ao nosso livro, Consagra-te, que o Rei se encante com vossa beleza. A beleza desse livro é falar sobre vários temas. Hoje, nós vamos falar sobre o tema que o Rei se encante com vossa saúde espiritual. A saúde espiritual, saúde corporal, saúde sexual, saúde mental, mas a saúde espiritual é o que será abordado hoje. Oi, tudo bem? Como é que você está? Como é que tem passado? Meu irmão, é muito interessante, né? Quantas vezes as pessoas olham para você e te perguntam como você está, ou você se encontra com alguém e você pergunta como é que está. E muitas vezes o que é que nós percebemos? Uma pessoa que vem com toda a grosseria e responde assim, como Deus quer. Como se Deus fosse o culpado daquilo que você está vivendo. Como é que você está? E as pessoas dizem assim, tô, né? E o jeito? Quer trocar de lugar? Compreende, meu irmão, que as pessoas não têm culpa daquilo que você está vivenciando. Quando as pessoas perguntam a você como é que você está, isso independe dos sofrimentos que você está vivendo. Saber se você está bem não necessariamente quer dizer que a pessoa tenha que saber aquilo que lhe falta. Eu achei bem interessante, eu me encontrei com a mãe de um enfermo que estava no hospital e eu sei que o filho dela está gravíssimo. E eu perguntei, e a senhora como está? Ela com um olhar, não é, nos olhos de muita esperança, de muita fé, respondeu, ele está bem. Mesmo que na saúde ele tivesse fragilizado, você entende isso? Né? Às vezes a gente vê uma criança assim correndo pela rua e a gente sabe que falta tudo àquela criança, falta alimentação, falta educação, falta amor, falta isso, falta aquilo, mas ela está bem. Então nós temos que compreender que a questão de estar bem vai muito mais das suas necessidades, meu amor. Estar bem é uma força interior que você tem, que faz com que você responda aos outros, responda para Deus, responda para você mesmo com convicção de vida. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas veja só, é muito importante a gente centrar. Lógico, cada pessoa é um mundo, cada pessoa vai responder de uma forma. De repente você encontra força de viver quando você está com contato com a natureza. Outros estão bem quando escutam a música, outros estão bem quando estão firmes na fé, como tem a sua religião como prior da sua vida, como centro da sua vida, entende? Aí eu te pergunto novamente, você está bem? O que é que lhe dá força, força de viver? Se nós perguntássemos aqui à Santíssima Virgem, mesmo na cruz, vendo seu filho morrer, vendo seu filho ensanguentado, vendo seu filho sofrendo, se perguntássemos a ela, Virgem, a senhora está bem? Eu sei qual seria a resposta dela. Ela estaria bem, sabe por quê? O que fazia a Virgem Maria estar bem era saber que estava sendo cumprido, exercido a vontade de Deus. Então, quando nós acolhemos a vontade de Deus com resignação, com firmeza, nós estamos bem. Mas vamos dar sequência, né, César, a essa questão. Vamos mais do que estar bem. César, o que é ter saúde espiritual? Saúde espiritual, já discutimos em programas anteriores, a condição de saúde é algo um pouco utópico, porque a saúde é um equilíbrio. A saúde parte de um equilíbrio de N situações. Mas a saúde espiritual deriva do latim spirituale, que é relativo ou pertencente ao espírito. Se pertence ao espírito, é em oposição à matéria. A vida espiritual difere da vida temporal, difere do cronos, difere do tempo, é desprovida de corporeidade, de corpo, de material. É relativo à crença, à religião, à espiritualidade, ao sobrenatural, ao místico, né? Então a saúde espiritual, o conceito de espiritualidade, é encontrado de diversas formas, em diversas culturas, e é a busca do indivíduo pelo significado do seu ser, por meio de quem ele veio, como buscar a Deus, como ter o encontro com Deus. Tudo isso vai refletir na saúde espiritual. Ele pode encontrar nas artes, na música, como Mara contou, vários meios exteriores podem nos influenciar a ter uma espiritualidade. Esses fatores eles influenciam e podem, o místico espiritual, influenciar também os profissionais de saúde.
influenciar médicos, paramédicos, né? Enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, podem ser influenciados. Assim, no tocante à espiritualidade, as pessoas dizem, fulano é muito espiritual, fulano é muito espiritualizado. É muito zen. É muito zen, né? É importante a gente fazer uma diferenciação importante, porque quando nós falamos assim de propósitos, de bons propósitos, de valores, de bons valores, de sentimentos, de reverência, de amor, de perdão, de conforto, são práticas espirituais, são coisas boas, são consequências de uma vida espiritual. Então a pessoa está bem, está zen, não quer dizer que isso seja uma saúde espiritual, mas a pessoa está equilibrada, é fruto de uma espiritualidade. Mas a gente, ao longo do programa, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E uma coisa assim, às vezes interessante, as pessoas fazem, você está bem? O meu horóscopo deu isso, então o meu dia não vai ser bom. Não é por aí, tá, meu irmão? Vamos centrar bem nossa vida, que essa astrologia, que essas coisas, não é que vai determinar a sua vida, a sua personalidade. Mas a gente, às vezes, vai nos consultórios, nós vamos nos cabeleireiros, e o que é que tem lá? Um monte de revista, televisão ligada para ver se distrai a pessoa que fica esperando. E, de repente, a gente até que aprende muitas coisas, né? Muita coisa sobre saúde nutricional, sobre a saúde do corpo, sobre saúde disso, sobre saúde daquilo. Mas uma coisa que a gente, às vezes, não aprende é como ter a saúde espiritual, estar bem dentro de uma saúde, de uma vida. Então, a gente pode perceber, muitas vezes, que existe ensinamento para tudo, até para tirar fotografia. Qual o melhor ângulo, como é que faz isso, né? Como é que pega a câmera? Mas, meu amor, como é que faz para ter uma alma que sorri? Como é que faz para fazer a nossa alma sorrir? Como é que faz para fazer com que a pessoa que está convivendo conosco possa se sentir bem? E aí, César, é que a gente quer saber como se dá a saúde espiritual justamente para os católicos, para as pessoas que encontram a Virgem Maria. O Consagra-te TV é um programa católico, mas os irmãos evangélicos que nos assistem, a qual nós muito estimamos, embora tenhamos algumas complementariedades na doutrina, além dos irmãos evangélicos, mas saúde espiritual dá para a gente partilhar muito bem, independente do credo. Saúde espiritual é o equilíbrio com Deus. Saúde espiritual é a busca e o encontro com o Pai do céu. Como católicos, nós conseguimos encontrar com Jesus nos sacramentos. Então, um homem, uma mulher que tem saúde espiritual, um católico com saúde espiritual, é um católico sacramental. É um católico que busca nos sacramentos. Um ponto importante é, por exemplo, na confissão. Aquele que se confessa, aquele que se arrepende dos seus pecados, ele está ao encontro de uma saúde espiritual. Aquele homem, aquela mulher eucarística que está adorando ao Senhor, aquele que comunga, que recebe Jesus em corpo, em espírito, em verdade, ele está buscando uma saúde espiritual. Você que está me assistindo, você que está doente, você que está enfermo, que recebeu a unção dos enfermos, a unção dos enfermos lhe leva a uma saúde espiritual. Então, o católico ou o cristão, a busca do encontro com Deus, quanto maior for o nosso encontro com Deus, maior será a nossa saúde espiritual. No livro Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, ele coloca que a saúde espiritual está nesse encontro com Jesus, que está no meio de nós. O Catecismo da Igreja Católica, ele no parágrafo 1503, ele nos coloca que Jesus, ele não só tem o poder de curar, mas também tem o poder de perdoar os pecados. Ele veio para curar o mundo inteiro, a alma, o corpo. Ele é o médico que todos necessitam. O seu amor e predileção pelos enfermos, pelos doentes, né? Pelos coxos, não cessou. E ao longo dos séculos vem a despertar essa atenção especial para os cristãos que sofrem no corpo, que sofrem na alma. Então, nós como católicos também temos que colocar nesse conceito que saúde espiritual é o encontro com Jesus Cristo. E como consagrados a Jesus pelas mãos da Virgem Maria,
é o encontro com a Virgem Maria. Quanto mais marianizada estiver a nossa alma, quanto mais Maria Santíssima se fizer presente nos nossos atos, nos nossos gestos, mais imitaremos Jesus e gozaremos de uma maior saúde espiritual. Consagrar-se à Virgem Maria é entregar-se, mas entregar-se a Jesus pelas mãozinhas dela. Nosso Papa Santo, não é? João Paulo II, ele dizia assim, totus tus, que significa o quê? Sou todo teu, meu Jesus, pelas mãos da sua Santíssima Mãe. Então, quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós dizemos assim, mãezinha, tudo que é meu é teu. Mas Nossa Senhora também vai olhar para a gente, meus meninos, e vão dizer, mas tudo que é meu é teu. E eu não sei o que você tem para dar à Virgem Maria, mas eu tenho certeza. A Virgem Maria, quando te recebe, quando te acolhe, no regaço acolhedor, como nós cantamos, ela quer nos dar os seus favores, ela quer nos mimar, ela quer cuidar, ela quer nutrir, entende? Ela quer nos ensinar as virtudes dela. Mas compreenda, consagrar-se é entregar-se. Então nós temos que ver as duas posições. Quando eu me consagro, sou eu que me entrego à Virgem Maria e ela que também se entrega a mim. Aí a gente tem que colocar a segunda doutrina de São Luís Maria Guion de Montfort, que está escrito no livro Tratado da Verdadeira Devoção. O que é então, Mara, que nós entregamos à Virgem Maria? Nós entregamos a Nossa Senhora o nosso corpo, com todos os nossos sentidos, meu irmão. Se eu me consagro à Mãe do Céu, eu vou entregar todos os meus bens, todos os meus valores, sejam espirituais, sejam materiais. Mas nós vamos encontrar e entregar também a nossa potência, a potência da nossa alma. E você pode estar se perguntando, o que é uma potência de uma alma? Vamos colocar um exemplo para facilitar. Se você tem um carro, esse carro tem pneu, esse carro tem direção, esse carro tem isso, esse carro tem aquilo. Mas se você tem esse carro completo e falta o motor desse carro, eu tenho que te dizer, meu irmão, esse carro não vai andar, tá certo? Falta potência. Falta potência, faltou o motor, faltou a força. Então nós entregamos para a Virgem Maria justamente essa potência, a potência da nossa alma. Mas nos ajude, César, e na consagração à Nossa Senhora, como é que se entrega essa potência? Entregar a potência da alma, entregar a força da alma. Que força é essa? Que potência é essa, né? O que é que nós entregamos espiritualmente? Um ponto importante é que quando nos consagramos a Jesus, por intermédio da Virgem Maria, é cristocêntrico, que é a consagração a Jesus por Maria, que chamamos de consagração a Maria, nessa consagração nós nos consagramos à Igreja, nos consagramos ao nosso sumo pontífice. Nós nos consagramos à Igreja Católica Apostólica Romana e entregamos nossa alma e nosso corpo. Como entregar a alma e o corpo? Como é que vai se dar isso? Então, vocês que estão nos assistindo, entregar a alma e o corpo. Entregar a alma e o corpo, toda a potência é toda a inteligência, toda a sensibilidade, toda vontade. Inteligência, vontade. Desta forma, as portas do inferno não prevalecerão. Veja só um ponto importante. A nossa inteligência, sendo nossa alma toda de Nossa Senhora, toda de Jesus, toda de Maria, as nossas faculdades mentais também, nosso entendimento também. Então nós devemos aplicar o nosso tempo, a nossa inteligência, para ter saúde espiritual, meu irmão. Você precisa colocar a sua inteligência para estudar Jesus, para estudar a Santíssima Virgem Maria. Nós precisamos conhecer as relações de Jesus conosco, as relações da Virgem Maria conosco e as relações de Jesus com a Santíssima Virgem Maria. Conhecer as obras divinas, a misericórdia do Pai. Então, estudar a Santíssima Virgem Maria é um dever. Estudar Jesus é um dever dos seus escravos de amor. Deve-se estudar para ter o maior amor. Só se ama o que se conhece. Com isso você já vai ter uma grande saúde espiritual. Um outro ponto é consagrar a nossa vontade. Temos muitas vezes tantas vontades loucas, Mara, tantas vontades desordenadas. E na consagração a Nossa Senhora nós devemos colocar as intenções do nosso coração. Mãezinha do céu, meu coração é todo teu, minha vontade é toda tua. Se minha vontade é toda tua, se eu sou diabético, eu não vou querer comer doces. Se eu sou hipertenso, eu vou comer com pouco sal.
Se eu estou doente espiritualmente, eu vou buscar os sacramentos, confissão, eucaristia, adoração, unção dos enfermos. Eu tenho que ter vontade. Como é que eu quero ter uma saúde espiritual e eu não tenho vontade de rezar? Se você que está me assistindo não tem vontade de rezar, peça a Deus a graça para ter vontade de rezar. Porque só assim você encontrará a sua paz, a sua saúde espiritual. Nossa paz está em Deus, em Jesus, e nós encontramos na oração. Isso é um ponto importante. Então, nosso coração, nossas afeições, nossas inspirações, nossas amizades, nossas vontades, para uma saúde espiritual, precisam ser entregues a Jesus por Maria. E nossa sensibilidade, a sensibilidade da Virgem Maria, da Santíssima Virgem, que nas bodas de Caná, ela sentiu, ele não tem mais vinho, ele não tem mais saúde, ele não tem mais paz. Nossa Senhora vai para a cozinha da sua vida, para a cozinha da sua história e vai ver o vinho que está faltando na sua história, na sua vida. Ele não tem mais tranquilidade, ela não tem tranquilidade, ela não está conseguindo dormir direito, ela está tendo pesadelos, ela não está em equilíbrio, ela não está funcionando bem. Essa sensibilidade seria a percepção. A percepção. Nós devemos, como consagrados a Nossa Senhora, consagrados a Jesus, colocar a nossa sensibilidade, saber aquilo que está faltando e procurar situações para fazer o bem ao outro, fazer o bem àquele que nos assiste, àqueles que estão ao nosso lado, aos nossos familiares. Então, a saúde espiritual, vocês vejam que é algo muito mais amplo, muito mais místico do que apenas gozar de saúde. Nós temos um grande pesquisador, ele é um psiquiatra. Sim, o Harold Koenig. Harold Koenig, ele é da faculdade Duke University, lá na Carolina do Norte. Extremamente respeitado pelos seus trabalhos, pela sua forma de expor, né? E ele escreveu um livro que é formidável, Medicina, Religião e Saúde. E aí ele vai fazer justamente esse encontro, esse paralelo, esse estudo entre ciência e espiritualidade. E ele vai nos apresentar esse estudo científico, né? E é essa a proposta. Então, o número de estudos, César, que mostra essa relação entre esses aspectos, espiritualidade e saúde, tem crescido nesses últimos tempos, nesses tempos que nós estamos vivendo? Vocês que estão nos assistindo, prestem atenção. Médicos, paramédicos, amigos, profissionais liberais, prestem atenção para entender. Foi percebido a necessidade, percebeu-se a necessidade real de um maior conhecimento de espiritualidade e saúde. Esse conhecimento de espiritualidade e saúde, ele não vinha sendo aplicado nos profissionais que estão atuando hoje. É bem interessante. Na educação médica, na prática médica, paramédica, esses ensinamentos quase que não existiam. Ponto importante. Em 1992, nos Estados Unidos, apenas 3 faculdades de medicina tocavam no ponto religião e saúde. Em 2006, mais de 141 faculdades norte-americanas citam na sua grade formativa dos Estados Unidos e no Canadá cursos de espiritualidade e saúde. E dentre estes, 70% obrigatório para o aluno universitário. Pagar esta disciplina que coloca espiritualidade e saúde. Mas infelizmente esses médicos que existem hoje, os paramédicos de hoje, eles não estão gozando dessa influência por terem se formado há mais tempo. Mas essa turma de agora, interessante, cada vez mais essas coisas estão sendo discutidas nas universidades. De acordo com o relato dos pacientes, cerca de 10% dos médicos conversam com pacientes sobre questões de espiritualidade. Então imagine, apenas 10% dos médicos tenham o conhecimento e o entendimento que se deve conversar com o médico sobre espiritualidade. 10 a 20% dos pacientes reportaram que foram indagados por algum médico a respeito disso. Então essa estatística vai de um lado e vai do outro. São trabalhos científicos que estão sendo aqui apresentados para vocês. Mostrando também que mesmo o paciente estando moribundo, as suas necessidades espirituais não são respeitadas. Não há capelães suficientes para dar assistência espirituais nos hospitais. E também não existem pastores evangélicos suficientes para isso. Então é importante que o profissional de saúde, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico intensivista,
ele possa, não tenha medo de abordar e direcionar para os capelões, para os pastores, aqueles que necessitam de um suporte espiritual. Elias Knobel, grande cardiologista, chefe da terapia intensiva do Hospital Albert Einstein, para mim um dos maiores expoentes em cardiologia e terapia intensiva, escreve no ano passado um grande livro sobre medicina e espiritualidade. Eu posso até dizer que o top da cardiologia hoje escreve sobre espiritualidade e se preocupa com isso em terapia intensiva, onde estão os pacientes mais graves. Um ponto também importante é que a maioria dos médicos, 90% deles, reconhece que os fatores espirituais são importantes para a manutenção da saúde. Uma grande parte dos profissionais, 70% a 82%, entendem que, nos trabalhos mostram que espiritualidade influenciam numa boa saúde. Um outro ponto é que 85% dos médicos afirmam que deveriam estar cientes das crenças religiosas dos pacientes. 89% deles se veem com liberdade para perguntar, mesmo que rapidamente. Existe um bom relacionamento médico-paciente. Então, os médicos também concordam que eles poderiam perguntar, mesmo que rapidamente, sobre a espiritualidade dos seus pacientes. Coisas que não fazem, fazem muito pouco. Importante também que quanto maior o índice de religiosidade do médico ou do paramédico, maior será e mais provável que ele questione sobre a condição espiritual do paciente. Como hoje nós estamos vivendo num mundo secularizado, a qual é moda ou é importante não misturar fé com ciência, mas isso vocês já estão vendo aqui, que isso é um conceito errado, distorcido e ignorante. E que os médicos, eles precisam ter uma religiosidade maior. Então eu convido você também, médico, paramédico, você que está me assistindo, nós profissionais de saúde, eu como médico cardiologista, nós profissionais de saúde devemos procurar conhecer mais as coisas do alto, conhecer as coisas do céu. Afinal de contas, nós já conhecemos muito das coisas da terra. Normalmente os médicos são pessoas que têm uma mente privilegiada, mas precisamos conhecer o céu, conhecer as coisas do alto. Um ponto importante também é que 1/3 dos médicos, essa pesquisa é importante, 1/3 dos médicos em algum momento de sua carreira rezou com o paciente. Então, que bom, de cada 100 médicos, 30 já tiveram a oportunidade de alguma forma ter tido uma manifestação de oração com ou pelo seu paciente. E acreditam que de alguma forma gerou algum benefício para os pacientes. Isso é muito interessante. Uma pequena percentagem, de 6% a 30%, diz ser apropriado que o médico reze com o paciente caso isso seja solicitado. Então, realmente, um médico rezar com o paciente é quase que impossível, né? Mas existe esse percentual de 6% a 30% de médicos que aceitaram rezar com seus pacientes. Em geral, os médicos acreditam que quanto mais debilitado o paciente estiver, mais apropriado é questionar sobre a espiritualidade dele. Então, o que eu posso dizer assim é que precisamos rezar com e por nossos pacientes, interagir com eles sobre isso, porque muitos dizem, não, isso é obrigação do paciente, isso é obrigação da família. Acredito que o atendimento ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ser mais geral, ele tem que ser mais amplo. Então, Mara, assim, para a Virgem Maria, ela é uma pessoa especial. Os apóstolos receberam de Deus o poder de curar, de expulsar demônios, e a Santíssima Virgem Maria, ela pode interceder em cura? Vamos lá, temos algum tempo ainda para a gente conversar sobre isso. Com certeza, né? Nossa Senhora olha para o seu filho Jesus e aponta para aquele irmão. Nossa Senhora estava no alto da cruz. Quando ela escutou, mãe, eis aí os teus filhos, porque eram os teus filhos que Jesus queria dar. Então, com certeza, ela pode muito interceder. E médicos, e pessoas da área profissional, às vezes quando o César fala assim, fazer uma oração, não pense que é uma oração de 1 hora, não. Basta talvez pequenos gestos seus para aquele paciente se encher da graça do Senhor. Basta às vezes você dizer assim, Deus te abençoe.
Deus te cure, Deus esteja aqui. Vou rezar por você. Vou para a missa. Reze para que seus resultados deem bons. Tenha fé, tenha esperança. E isso constrói, viu, meu irmão? Isso constrói muito. Então, que você sempre se dedique a Deus, busque esse encontro com Deus. E uma coisa importante, quando nós encontramos Deus, aí nós percebemos que nós também não somos perfeitos. Porque às vezes a gente fica, eu sou perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo. E às vezes é interessante perceber que Deus é que é perfeito. Então, nisso a gente vai se restaurando. Aquelas nossas imperfeições vão sendo restauradas. Aquela minha tristeza vai virando fé. Aquela minha avareza vai virando caridade. Aquela minha falta de mortificação agora vai virando um jejum. A minha inteligência vai deixando de ser carnal para ser uma sabedoria do alto. Não é assim que acontece? Precisamos, com Maria, encontrarmos com Jesus, porque Jesus que nos dá a nossa paz, a nossa alegria, a nossa saúde espiritual.